Olá, amigos da Solar TV, mais um vídeo começando técnico aqui na Solar TV. E você já deve ter se deparado no mercado com o termo balanceamento de fase. Bom, eu vim aqui com o João trazer essa temática para ele, para ver se esse termo existe realmente. Balanceamento de fase ou balanceamento de carga? O que significa isso em uma instalação fotovoltaica, João? Oi, Ricardo. Volta e meia aparecem essas dúvidas, né? Assim, balanceamento de fase é mais um termo coloquial que o pessoal é acostumado a falar, né? Mas o correto mesmo é balanceamento de cargas que é feito, né? Então, isso vem desde o projeto, tá? De uma instalação elétrica. Quando você está fazendo um projeto de uma instalação elétrica, vamos pegar o caso onde isso mais acontece, tá? Instalações trifásicas. Você tem uma edificação, uma residência, por exemplo, que tem 3 fases, ela é trifásica. Na hora que você está fazendo um projeto de instalação elétrica dessa instalação, você vai escolhendo, vai distribuindo as cargas em cada uma das fases. Então, por exemplo, eu tenho um circuito de iluminação, um circuito de tomada de uso geral e um circuito de tomada de uso específico, que pode ser um chuveiro, um ar-condicionado. Então, vamos lá. Iluminação, tomadas de uso geral, um chuveiro e um ar-condicionado. Você tem que distribuir essas cargas nas 3 fases. Você está com 4 circuitos que você vai usar, no mínimo, né? Eu tenho que distribuir nas 3 fases. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar a iluminação, eu jogo numa fase, né? Fase A. Eu pego as tomadas de uso geral, jogo na fase B. Pego o chuveiro, jogo na fase C. E o ar-condicionado, eu vou jogar onde? Você vai jogar na fase que tem menos carga conectada. A ideia é deixar tudo com a mesma quantidade de carga ou mais próximo disso, né? Sei lá, 2.000 watts em cada fase, por exemplo, né? Aí eu não consigo isso. Então, você tem algumas estratégias. Você pode dividir o circuito de tomada de uso geral em 2. Pega sala de jantar e quartos, joga em um circuito e separa um outro circuito, por exemplo, da área molhada, cozinha, lavanderia, né? Joga num outro circuito. Você pode separar também o circuito de iluminação. Aí você vai distribuindo isso nas 3 fases. Quanto mais próximo de você obter o equilíbrio, é melhor. Imagina só, um circuito, um projeto de instalação elétrica onde você está com as cargas totalmente desequilibradas. Eu pego, coloco um circuito de iluminação, que não é muita potência hoje em dia, né? Agora você tem lâmpadas de 9 watts, que é equivalente à lâmpada de 60, 80 watts das incandescentes, né? Então, você tem um circuito de iluminação, vai dar uma potência baixa, normalmente. Aí você pega um circuito de tomada, liga numa outra fase, e aí o chuveiro e o ar-condicionado na terceira fase. É muito provável que você tenha aquela fase do chuveiro e o ar-condicionado sobrecarregada. Ou então você pode pegar o ar-condicionado e jogar em outras, mas aí você pode ter um desequilíbrio. O que vai acontecer? Eu vou ter uma fase que vai passar uma corrente maior, e aí eu vou ter que ter uma bitola de cabo maior, e eu vou ter um circuito que não vai ter uma carga muito grande, então vai passar uma corrente menor. Aí eu vou fazer um circuito onde eu tenho 3 fases, uma fase com 10 milímetros, outra com 6 e outra com 4? Não vou. Normalmente você vai pegar e colocar tudo de 10 milímetros. E se você colocar tudo de 4, vai dar problema naquela que precisa de um cabo de 10. Aí, para você não ter que fazer isso, né, ficar gastando cabo a mais, você distribui as cargas nas fases e pode ser que você tenha as 3 fases de 6 milímetros. Você nem precisou comprar cabo de 10, por exemplo. Então, na hora que você faz o balanceamento das cargas, é para você otimizar na hora de dimensionar os condutores para aquela instalação. E aí você vai ter todas as 3 fases de 6 milímetros, tá? Você está otimizando o uso dos cabos naquela instalação. Onde é que eu quero chegar? Tá? Já teve vários casos, por exemplo, que você está numa instalação trifásica e vai instalar
microinversores. E aí você vai usar só uma das fases, não precisa usar duas, né? E agora, em qual fase que eu vou usar? Você pode olhar lá no projetinho, né, e ver como é que está a distribuição de cargas e tentar escolher uma. Vai fazer diferença? Não vai fazer diferença, porque o microinversor é um gerador, não é uma carga, né? Então, no caso aqui, a distribuição de cargas, o balanceamento de cargas é uma etapa do projeto de instalações elétricas. Você não tem que levar esse conceito para sistemas fotovoltaicos. Eu posso colocar inversores todos em uma fase, todos em duas, né? Ou posso pegar e colocar um inversor trifásico, que aí sim ele vai gerar para todas as fases. Mas teria algum problema se eu ligar em duas fases só ou em uma fase só? Não teria problema nenhum, porque eu também não vou consumir equilibrado. Na hora que eu acordo de manhã, eu vou lá e ligo um chuveiro elétrico para tomar um banho. Eu estou consumindo só de uma fase, ou de duas, depende da região, né? Aqui em São Paulo, os chuveiros são 220, é fase. Então, estou consumindo de duas fases. No Maranhão, por exemplo, eu tenho 220 entre fase e neutro. Aí, quando eu ligo um chuveiro elétrico ali, eu estou consumindo só em uma fase. Uhum. Não estou consumindo equilibrado nos dois casos, ou em uma ou em duas. Fica uma outra fase sem consumo nenhum. Vou ter problema? Não vou ter problema. Da mesma forma, não vou ter problema se eu instalar um fotovoltaico em duas fases ou em uma fase. A única coisa que eu tenho que observar é se os condutores daquela instalação vão suportar que eu injete, né, aquela corrente naquele circuito. E, normalmente, isso é verificado na etapa de projeto, que é justamente quando você declara a carga instalada, né, e você compara com a potência instalada do sistema fotovoltaico. A potência do sistema fotovoltaico não pode ser maior do que a carga instalada, então é isso que é verificado. Legal. Então, João, assim, tem concessionária, né, no Brasil que pede para balancear fase. Isso é fato? Como é que funciona isso? Você já se deparou com algum cliente, algum caso nesse sentido? Sim, Ricardo, é verdade. Tem concessionária que pede para fazer o balanceamento, né, das fases, no caso de uma geração, né? Tanto o instalador nosso, quanto a gente já viu isso em grupos, né, de instaladores com outros equipamentos. Então, já sim, tem casos que a concessionária pede. Então, a gente viu aqui que, tecnicamente, não faz sentido, mas, né, a gente está acostumado a ter várias coisas que são solicitações adicionais que são criadas pelas próprias concessionárias, e aí não tem jeito, ou você obedece o que eles estão pedindo, ou então você não conecta. Essas suas opções. Então, nesses casos, tá? Você pode até argumentar, né? Tentar, porque isso não é normativo, isso é de pessoa, é a pessoa que está analisando o teu projeto, é um analista, o vistoriador lá do projeto. Então, isso não vai estar escrito, né? Então, é passível de argumentação. Você pode argumentar, não, mas isso não existe, mas sim, mas às vezes é muito mais fácil você já adequar do que ficar questionando. Então, se você optar, né, por esse caminho, tá? Você pode simplesmente pegar e instalar uma parte do circuito numa fase, outra parte em outra, né, mas vai ter situações que você não vai poder fazer isso. Eu já vi, por exemplo, em grupo, a pessoa não podia instalar um inversor bifásico, numa instalação trifásica. Ela foi obrigada a instalar um inversor trifásico, né, por solicitação da concessionária. Não deveria ser assim, mas a gente sabe que acontece. E aí é caso a caso, né? Você pode contra-argumentar, lógico, devidamente embasado, né, tecnicamente, ou você pode também optar por seguir a orientação da concessionária. E aí é isso que a gente está fazendo aqui, né? Mostrando para vocês que não é bem assim, né? Tecnicamente você não é obrigado a fazer balanceamento de fases, né, entre aspas, porque a geração ela não precisa ser equilibrada, porque o consumo não é equilibrado. Legal, João. Bacana, é bom saber disso, porque, né, isso é uma dúvida aí que a gente já viu em alguns grupos de WhatsApp.
e é legal também as pessoas mandarem essas sugestões. Então, mande aqui, se inscreva no nosso canal, curtam esse vídeo e mandem aí o seu dia a dia aí, se você já se deparou com isso, escreve aqui embaixo, ok? João, agora, por exemplo, né? Quando a gente vai numa edificação, numa residência, a instalação é muito antiga, eu preciso ficar atento com fazer alguma adequação antes por conta do sistema fotovoltaico? É recomendado que se faça isso ou não preciso me preocupar de hipótese alguma? Não, é necessário, né? Não é nem recomendado, é necessário. Você tem que olhar as condições da instalação elétrica do local, né? Pode ser que a instalação elétrica ela esteja numa situação que inviabiliza a instalação do sistema fotovoltaico. E já atendi alguns casos que o instalador se encontrou, né, se deparou com essa situação. Ele se deparando com uma situação dessas, ele vai ter que propor a adequação da instalação elétrica. Porque se ele instalar um sistema fotovoltaico, sabendo que a instalação, sabendo ou não sabendo, tá? Se a instalação da edificação ela não tiver adequada, atualizada, né, eu posso ter um problema maior. E aí, quem fez o último serviço na elétrica vai ser o responsável. Então, pode ter certeza que, se por acaso começar a ter problema de desligamento do inversor por aumento da tensão, é uma das coisas que acontecem, né, nesses casos, o cara vai culpar o inversor. Esse inversor não presta, está desligando. Quando, na verdade, é uma deficiência, né, um subdimensionamento, por exemplo, num trecho da instalação elétrica dele. Então, você vai ter mais problemas se tentar instalar um sistema fotovoltaico numa instalação que já não está adequada. Tá? Tá. Então, é importante você, integrador, ficar atento a isso, né? Antes de qualquer instalação, verificar o projeto elétrico daquela edificação, para ver se está dentro das normas, para ver se está dentro do que atende, para você não ter problema depois. É isso aí, João. Legal hoje nosso bate-papo aqui. Mais algum complemento para a gente fechar o nosso bate-papo, João? Não, só isso mesmo. Legal. Então, eu recebi o João Souza. João, mais uma vez, muito obrigado por sua participação hoje aqui na TV e logo nos encontramos em breve aqui. Até!